Fala pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula aqui do canal. Agora eu trago para vocês essa cadeira aqui, tá? Com essa sequência de aulas a gente vai chegar nesse resultado aqui. Olha só que bacana. Mais um produto aí e vamos seguir o passo a passo para construir do zero e chegar nesse mesmo resultado aqui com novos comandos. Vamos lá? Pessoal, antes de começar aqui, eu sei que é chato falar isso toda vez, mas se você está gostando das aulas, já curte aqui esse vídeo, já se inscreve se não se inscreveu. Pare agora esse vídeo, dá uma pausa aí, vai lá e comenta o que você está achando, o que você espera, critique, elogie. Comentar me dá uma força muito grande para crescer aqui no canal, toda a interação é sempre positiva. Então, dá uma força lá e vamos pro vídeo. Então vamos lá pessoal, vamos startar nossa aula aqui. Vou dividir essa aula em algumas partes para que não fique muito longa, né? Então são mais comandos, são mais detalhes que a gente precisa acompanhar, tá? Então eu vou iniciar aqui com os comandos básicos de uma maneira geral para a gente poder ir na sequência para o produto definitivamente, tá? Vou fechar aqui essa poltrona, a gente vai fazer ela do zero, tá? Vou abrir aqui um tipo de arquivo pequeno em centímetros, você pode abrir também o mesmo tipo. Vamos lá para o nosso material, tá? Aqui ó, aula 6, aqui os principais comandos que a gente vai utilizar. E aqui tem todo o passo a passo. Ó. Passo 1, executar o esboço das pernas, do encosto. Passo 2, passo 3, né? Qual é a sequência que a gente vai precisar para chegar nesse resultado bem bacana aqui. Mas vamos lá, esse material também vou deixar o link na descrição para que vocês possam ter acesso, tá? Primeiro comando line, vamos ver aqui os comandos de esboço, tá? Então a gente vem aqui no nosso lado esquerdo, a gente vai ver todas essas opções aqui, ó. Polyline, control point curve, que a gente já viu bastante, círculo, né? Elipse e retângulo, tá? E também o arco. Então a gente tem o polyline, que a gente já viu como trabalhar. Vou abrir aqui uma vista de topo, tá? Só para a gente poder executar os comandos. Então o line é muito simples, né? A gente clica nele aqui, a gente consegue fazer de uma maneira bem suave, solta, tá? E aí a gente tem a opção de, por exemplo, selecionar aqui, apagar, trabalhar com medidas, tá? Então posso vir aqui em Polyline no comando line, dar um clique aqui, ó, por exemplo, eu quero trabalhar com 100, né? Uma medida de 100 centímetros, aí eu dou um Enter, aí clico, né? Aí aqui arrasto a minha linha, né? E agora eu vou dizer que eu quero 50 centímetros. Aí coloquei, ó, ela bloqueia aqui em 50 centímetros. Eu clico e por aí vai, tá? Aí eu posso também utilizar o orto, tá? Vou colocar em line também, ativar com F8 ou clicar aqui em orto, tá? No snap. Aí eu clico aqui, ó, vai travar em linhas verticais e horizontais. Eu digito, sei lá, 80 centímetros. Dou um Enter. Aí, ó, clica. Então tem que ser, digita a medida que você quer. Aí você dá um Enter e clica. Aqui, por exemplo, digitei 50, Enter e cliquei. E por aí vai, tá? A gente tem, então, o círculo, tá? O comando círculo, que é bem simples também. A gente vem aqui em círculo, ó, PI. Aí eu posso escolher um local, por exemplo, posso dizer que é o 0, né? Para pegar o meio ali do meu grid, eu posso clicar em qualquer lugar. E aqui a gente tem duas opções. Ou trabalha com o diâmetro, que é a medida total aí de um canto a outro, de um quadrante a outro, ou raio, que seria do centro a um quadrante, né? A metade aí do diâmetro. Então, geralmente é mais comum a gente trabalhar em diâmetro, então posso colocar 20, 30, 40, dou um Enter e aí ele cria um círculo aqui bem simples, tá, pessoal? E aí eu tenho a ferramenta de retângulo. Vamos lá para o retângulo, tá? Tá ele aqui, dou um clique e como é que funciona o retângulo? Posso dar um clique aqui, arrastar e simplesmente criar, ó. Arrasto, né? E aí se eu quiser também trabalhar com medidas do retângulo, como é que eu faço? Clico no meu retângulo, dou um clique no local desejado, tá? E aí eu posso dizer que eu quero 100 centímetros nesse sentido aqui, ó. Só digitei sem dar o Enter, ele trava, tá vendo? Não vai mais. O que eu consigo ajustar aqui é a altura. Dou um Enter. Agora, qual é a altura que eu quero? Quero a altura aí de 45 centímetros e dou um Enter. Então, com retângulo é bem simples também, né? A gente coloca a medida do comprimento e depois a medida da altura, tá ok? E aí, qual o próximo comando? Trim. Como é que funciona o trim? Trim é para a gente poder cortar objetos que estão sobrepostos para chegar num determinado desenho. Por exemplo, vou criar um retângulo aqui com a medida qualquer e vou criar um outro retângulo aqui
tá? Por cima, vou fazer um círculo aqui também, vou pegar uma line, né? Utilizar todos esses comandos que a gente viu e fazer um desenho aqui, ó. Qualquer, tá? Sem medida, só para a gente poder ver. Então, se eu de repente selecionar tudo aqui com Ctrl A e dar um trim, o que o trim está pedindo agora? Ele quer que a gente remova aquelas partes indesejadas. Então, por exemplo, eu quero remover essas linhas. Eu quero remover essas linhas. Então, só clicando, o trim vai remover. Então, vamos supor que eu quero remover essas que estão passando. E agora essa, para criar um outro desenho. E agora eu quero remover essa e essa parte. Então, olha só como é fácil trabalhar com o trim, né? A gente cria vários objetos sobrepostos, dá um Ctrl A, seleciona tudo aquilo, aplica o trim, dá um Enter e aí começa a clicar naquelas linhas que você não quer, que não pertence ao desenho desejado. Beleza? E a gente vai ver todos esses comandos aqui também quando a gente estiver executando essa cadeira, tá? Então não se preocupe. Vamos lá, qual o próximo comando? O Snap Tangente a gente vai conseguir ver melhor na prática quando a gente estiver executando, mas eu vou mostrar mais ou menos o que é isso, né? Então lembra que lá dentro do nosso Snap a gente tem várias opções aqui, né? Várias opções de mid, centro, near, end, e a gente vai precisar trabalhar com tangente, tá? Então, o que é o tangente? Tangente é aquela parte do círculo que a gente consegue clicar em relação a uma linha, a uma determinada figura e outra, para pegar bem na tangência, tá? A gente vai ver, vai conseguir entender um pouco melhor isso na prática. Então, eu vou criar um círculo aqui para a gente entender e vou criar um outro círculo aqui, ó. Aí eu vou pegar uma line. Aí, por exemplo, cliquei nessa line aqui e eu quero pegar, vou desativar o outro, tá, gente? Para poder chegar lá no outro círculo. E eu quero pegar a tangente. Olha só, ele mostra near, 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 near. Mas se você quiser a tangente, você tem que esperar o que o Rhino informe a você aquela informação ali de TAN, que significa tangente. Porque senão, se você quiser criar uma linha, né, que seja bem completa com a curva do círculo, né, que seja tangente mesmo, aí, que tem uma continuidade sem uma quebra, você precisa criar uma tangência, né, esse snap de tangente, tá? A gente vai conseguir entender, reforçando mais uma vez, quando a gente estiver criando o desenho da cadeira, vocês vão entender o porquê que a gente precisa trabalhar com tangente. Porque senão, pode ficar, o primeiro eu fiz sem tangente, só para vocês entenderem, ó. Olha só como vem a curva aqui, e ele tangencia e tem uma suavidade, a curva não tem nenhum problema. Diferente aqui de baixo, ó, que eu não coloquei em tangente, ele acabou fazendo aqui por dentro, não tendo aquela suavidade, tá? Só para vocês entenderem aí. Próximo comando, join. Então, o join, o que é o join? A gente já viu, acho que na aula passada, tá? Que a gente tem, por exemplo, vou criar um retângulo, outro retângulo aqui, e vou simular aquele trim novamente. Eu vou dar um Ctrl A, trim novamente. Vou apagar esse camarada aqui, essa linha aqui e essa aqui, para formar um outro desenho. Tá? E aí que se a gente for ver, ó, os desenhos, as linhas ficam separadas, né? Ela não fica como um único objeto. E se a gente não dá um join para unir, alguns comandos de modelagem 3D, alguns comandos para fazer o objeto em 3D, ele pode não funcionar corretamente, tá? Então, o ideal quando a gente tem tudo separado assim, até para se organizar, para selecionar, fica mais difícil. Então, o ideal é dar um Ctrl A ou dar uma seleção em tudo aqui e dar um join. Quando eu dou um join, o que vai acontecer? Tudo vai estar unificado, tudo vai estar como um único objeto. E o próximo comando, layers. Layers é super importante, né? Para a gente poder trabalhar e organizar os objetos que a gente vai ver no exercício da cadeira. Vamos supor que eu tenho aqui uns sólidos, né? Vou colocar aqui em sombras para a gente poder enxergar, tá? E a gente queira organizar esses objetos com alguns nomes, né? Ou as linhas como esboço. Vou criar aqui qualquer linha aqui. Tá? E eu quero separar as esferas em uma layer, os boxes em outras e as curvas em outras. Então, se eu vier aqui, ó, do lado direito, nessa opção de Layers, a gente vai ver aqui que tem várias layers aqui. Qual é a funcionalidade? Eu clico nessa esfera aqui e, por exemplo, vou mudar ela para essa layer vermelha aqui, Layer 1. E eu venho aqui, ó, clico com direito e vou mudar para essa layer, Change Object Layer, tá? E aqui esse box eu vou mudar para essa layer lilás. E as linhas aqui, vou mudar para essa layer azul, ó, nessa opção aqui.
ok? E aí, quando a gente trabalha com layers, tá? Você pode até deixar tudo na mesma cor, mas ele facilita para a gente poder se organizar. Por exemplo, quero ocultar tudo que está na layer vermelha. Aí você clica aqui na lâmpada e apaga. Ah, agora eu quero voltar, né? E aí volta. Ah, eu quero ocultar os boxes. Aí você oculta. Ah, quero ocultar todas as linhas. Aí você oculta. Ah, quero bloquear aqui no cadeado para que eu não consiga clicar e não mover esse objeto de um lugar para o outro. Isso é super fundamental, tá, gente? Quando a gente trabalha com modelagem 3D, que tem muitas peças, muitas coisas, muitos objetos, isso aqui é fundamental para você poder ocultar ou bloquear para que você não interfira uma coisa na outra, né? E não acabe criando problema para você. Quando a gente tem elementos de poucas peças, a gente não vê muita eficiência no layers. Mas quando tem um conjunto de muitas partes, muitas peças, é essencial saber se organizar com as layers, tá? É fundamental. Ok? A gente tem o offset. Como é que funciona o offset, tá? Vou apagar tudo aqui e eu vou pegar uma vista de topo. O offset ele é uma cópia de um desenho que a gente tem. Ele vai fazer uma cópia daquele mesmo desenho, mas criando uma distância aí que a gente vai digitar. Por exemplo, se eu criar um retângulo aqui, tá? E eu quero o mesmo retângulo, só que uma distância para dentro, né? Ele para dentro, uma distância de 10. Vamos lá, criar uma cópia, né? Então eu vou aqui em Offset para você entender. Enter. Cliquei aqui nesse camarada e aí ele não fez nada, né? Ele pede essa distância aqui. Qual é a distância que eu quero de um objeto para outro? Vou colocar aqui de 10 para a gente poder enxergar. Olha só, ele vai criar uma cópia daquela linha, tanto para dentro ou para fora, com aquela distância de 10 centímetros. Então, por exemplo, cliquei para dentro, ele criou um retângulo em relação a esse, com as mesmas distâncias ali, os espaçamentos internos, com 10 centímetros. Vamos supor que eu quero um offset para fora desse retângulo aqui. E agora eu quero colocar 20 aqui, ó, 20. E aí eu clico fora, ele vai criar uma cópia. E isso serve para todo esboço em 2D. Por exemplo, vou pegar um control point curva aqui que a gente viu bastante e vou criar uma curva bem orgânica. Se eu for lá no meu offset, enter, coloco uma distância aqui de 15, cliquei na minha linha que eu quero criar essa cópia, olha só, criei um outro offset. Ah, eu quero fazer várias, aí vou clicando, ó, pá. Estou digitando o Enter. Quando eu digito o Enter, ele faz o que, o Rhino? Ele pega o histórico do último comando. Então, se meu último comando for offset, aí eu não preciso digitar offset, né? Só em digitar Enter, ele vai fazer a leitura que esse comando acabou de ser utilizado, ele vai entender que você quer esse comando de novo. E como a distância já está a 15, eu só vou clicando, ó. E aí ele vai criando várias cópias com aquela mesma curva, com aquela distância que eu coloco ali. Então, é bastante utilizado o offset também. E o Mirror. O Mirror ele vai criar um espelhamento de um objeto ao outro lado. Vou apagar esses aqui, ó. E vou querer espelhar essa minha curva lá para o outro lado. E aí serve para 2D, para 3D, tudo, tá? Em relação a um eixo. Por exemplo, Mirror, Enter. Seleciono essa curva, Enter. E aí eu tenho que ter um eixo, né? Um eixo de referência. Se eu não tiver nenhuma linha aqui, eu posso simplesmente clicar em qualquer local. Dei o primeiro clique, ó. E vou subir aqui. Aí é interessante, o orto está ativado para que fique retinho. E aí eu clico. Olha só, ele espelhou, ele aplicou o mirror, um espelhamento para o outro lado, com aquela curva. Serviria para um objeto em 3D? Serviria. Vou criar aqui esse box. Ó, por exemplo, deixa eu colocar em perspectiva aqui. Tá vendo? Tem um box aqui, tá? Então, se eu clicar em mirror, enter, eu seleciono aqui o eixo. E aí eu clico no outro eixo de cima e aí ele espelha um objeto para o outro lado com aquela mesma distância a partir daquele eixo, tá? E da mesma forma ele vai espelhar. Show de bola, muito usado esse comando também, uso bastante. E o Gumball Scale a gente já conhece, que é para poder movimentar os objetos. Então são esses os comandos que a gente vai utilizar e a gente viu aqui de uma maneira bem precisa, bem calma, que a gente vai poder aplicar para construir essa nossa cadeira aqui, tá? Então é isso, gente. Vamos para a prática aqui no Rhino. Vou dividir essa aula para que ela não fique muito longa e nesse primeiro momento você veja os comandos com calma, abra o seu Rhino, tenta aplicar na medida que eu vou aplicando aqui para vocês se aperfeiçoando, entendendo, antes de ir para a prática, tá, pessoal? Indo direto para o produto é mais difícil, você mais direto, você mais específico para aquele determinado produto.
Curte se você não curtiu, se inscreve no canal, que toda semana eu vou estar lançando aulas desse tipo para que a gente consiga evoluir, toda vez um produto novo. Comente, tá pessoal? Vocês comentar me ajuda bastante para que o canal cresça e a gente aumente essa comunidade de modelagem 3D no Rhino, tá? Então comenta aí para ajudar, seja elogiando, seja criticando, dá uma força aí, tá? Até a próxima aula, eu vou deixar aqui no link a próxima aula para que você já vá para o produto e comece a praticar aí, beleza? Até a próxima aula, vamos lá.